Olá, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live de cirurgia plástica das segundas-feiras, que a gente fala de cirurgia plástica, de procedimentos estéticos mais ou menos invasivos, procedimentos com fins... Bom, então, probleminha na conexão, mas voltamos então à nossa live de segunda-feira, que a gente fala de cirurgia plástica, estética, cirurgia reconstrutora, procedimentos estéticos mais ou menos invasivos, e todos os assuntos que podem interessar nesse universo quase infinito da cirurgia plástica, da estética, da beleza e também da reconstrução. E hoje a gente tem um tema bem interessante. Nós vamos falar sobre cirurgias plásticas depois da gravidez. Exatamente, o corpo da mulher passa por muitas mudanças, durante a gestação, após a gestação, durante a amamentação, o crescimento do filho, o crescimento da criança. Existem vários fatores que vão alterar forma, tamanho, qualidade da pele, característica de cada região, de cada órgão. E isso vai trazer mudanças que muitas vezes resultam numa situação indesejada, num aspecto indesejado, num aspecto estético menos bonito, menos agradável, e que vão levar esses pacientes a buscar algum tipo de mudança, alguma cirurgia ou algum procedimento para restaurar a forma anterior, para voltar a ter o corpo que elas gostavam, que elas estavam habituadas, ou mesmo aproveitar aquela alteração que já incomodava, aquela mudança que a mulher já queria fazer há mais tempo, e aquilo acaba se acentuando depois das gestações, depois da amamentação, e pode ser então um estímulo maior, um desencadeante mais intenso para a mulher procurar a cirurgia plástica. Então, pensando no que muda no corpo da mulher, Como que ela vai mudar, como que ela vai ser afetada, como que cada região do corpo vai responder aos estímulos da gravidez e também aos estímulos pós-parto, Ao tipo de parto que vai acontecer, se é um parto normal, se é uma cesariana, o comportamento do bebê, se vai ter uma amamentação, se não vai ter amamentação materna, quanto tempo isso vai durar, Se é o primeiro filho, segundo, terceiro, quarto, se é um parto, se é uma gestação simples, se é gemelar, se são gêmeos ou às vezes até trigêmeos, tudo isso vai interferir muito na evolução da gravidez, nas mudanças que o organismo vai passando e pode então resultar em alguma alteração permanente, Alguma mudança definitiva no corpo da mulher é muito frequente que aconteça depois da gravidez. E essa mudança pode não trazer exatamente o resultado que a mulher deseja, Então, pensando desde o começo na gravidez, uma das regiões que mais sofre mudanças, que mais sofre alterações desde o comecinho, desde que a gravidez se instala, e vai passar por mudanças durante a gestação e mais ainda depois da gestação, quando tem a amamentação, obviamente a região das mamas, A mama da mulher sofre muitas mudanças, muitas alterações diferentes durante esse período de gravidez e pós-parto. Não é normal que no início haja um crescimento das mamas, no início da gravidez, haja um crescimento das mamas. É frequente que as mulheres sintam até um pouco de dor, um pouco de incômodo, uma mudança muito grande, o peito passa a não caber mais na roupa, o sutiã fica pequeno. Tem muitas mulheres que acham bom esse momento, que a mama fica maior, fica mais cheia, mais volumosa, Algumas se incomodam com o tamanho às vezes excessivo, a sintomatologia. Isso tudo é resposta, resposta hormonal. O organismo está se preparando, está preparando as glândulas mamárias para produzir leite, Assim que o bebê nascer, ele vai precisar produzir leite para amamentar, para alimentar a criança. E mesmo que a gente já venha da natureza com as glândulas prontas e com a mama relativamente preparada para amamentar, esse ajuste fino, essas mudanças hormonais são importantes mesmo para preparar a produção de leite, para preparar o caminho, a forma de excretar esse leite para que a criança possa mamar, consiga aproveitar bem esse período tão importante que é a amamentação. Então,
a mama realmente muda de característica, tende a ficar maior, tende a ficar mais engurgitada. A areola pode mudar de cor de forma, às vezes, transitória, outras vezes definitiva. O bico do peito, né, o mamilo fica mais sensível, mais delicado, qualquer toque, qualquer atrito maior pode causar uma dor. E muitas mulheres vão até gostar, igual eu disse, desse momento, né, desse novo formato das mamas maiores, mais firmes, mais túrgidas, e outras não vão gostar. Fato é que no decorrer da gestação e principalmente depois do parto, isso vai mudando um pouco de característica, né? As mamas que estavam maiores, mais engurgitadas, mais firmes, acabam passando por uma mudança mais do que diária, né? Uma mudança que acontece várias vezes no mesmo dia durante o período de amamentação. Então enche de leite, o bebê mama, esvazia, né? É muito frequente que as crianças prefiram uma mama à outra, então acaba que o bebê mama mais à direita, ou mama mais à esquerda, né? Uma mama tem uma produção de leite um pouco maior do que a outra, isso é perfeitamente normal, né? A gente é diferente de tudo, em tudo, de um lado do corpo para o outro. Então é muito frequente mesmo que acabe que uma mama seja mais utilizada na amamentação mesmo do que a outra, né? Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E aí o que acontece? Nesse aumenta, diminui, a pele sofre, né? A pele da mama sofre muito. Toda a pele, né, qualquer região que seja do corpo, quando há uma variação muito grande, ela estira e retrai com frequência, ela acaba perdendo elasticidade, ficando mais fina, perdendo, né, a capacidade de se adaptar a um novo formato. Então isso predispõe a uma flacidez, né? Uma flacidez que pode acontecer já durante a gestação, mas que fica mais disfarçada, fica mais escondida por causa do grande volume, né, de leite, do engurgitamento da mama, e que vai se manifestar de forma mais intensa e mais definitiva quando a amamentação terminar, né? Então, esse é o primeiro grande vilão das mamas aí durante a gravidez e a amamentação, a grande variação de volume que elas apresentam, por causa da amamentação mesmo, por causa dos hormônios da gravidez, e que vão predispor ao aparecimento de flacidez, né, que é o excesso de pele em relação ao volume, né, de glândulas, de gordura, né, do que compõe mesmo a mama da mulher. Um outro fator que está muito associado também a alterações depois da amamentação é a própria distribuição glandular, a forma com que a glândula está preenchendo essa mama. O que acontece com muita frequência e é uma característica que incomoda muito as mulheres. Durante a amamentação, principalmente, essas glândulas estão cheias, né, estão repletas de leite, estão produzindo grandes quantidades de leite para amamentar o bebê e tudo mais. À medida que essa amamentação vai diminuindo, que vai cessando esse período de amamentar, essas glândulas tendem a atrofiar, tendem a diminuir de tamanho, tendem a reduzir bastante de volume. E isso acontece principalmente na região superior da mama, né? O que a gente observa? Existe o excesso de pele, como eu falei mais acima, né? Então essa mama vai apresentar um pouco de flacidez, vai tender a descer um pouquinho. E além disso, a parte superior, que a gente chama, né, muitas vezes de colo, a região que fica mais exposta na roupa, no decote, acaba sendo exatamente a região que fica mais prejudicada, a região que mais perde volume, né? Então fica um pouco mais funda, fica um pouco mais deficiente em volume. E isso especialmente para a própria mulher que está olhando, está vendo a mama de cima, né? Isso realmente dá uma sensação de que existe uma queda enorme, de que existe uma flacidez, muitas vezes até maior, mais desproporcional em relação à variação que de fato aconteceu, né? E isso vai trazer um incômodo muito grande para a mulher, né? Essa associação de flacidez, excesso de pele, diminuição do volume das mamas, diminuição da quantidade de glândulas e essa impressão mesmo da própria mulher que vê essas alterações de cima de que a mama teve uma queda ainda maior do que de fato aconteceu. Então, essa combinação
faz com que a mama seja uma das regiões que mais traz incômodo para a mulher depois da gestação e depois da amamentação, principalmente gestações múltiplas, né? Quem teve 1, 2, 3 filhos, seja de uma vez só, né? Gêmeos ou trigêmeos, ou gestações seguidas de 1, 2, 3 gestações. Quanto mais filhos, mais intenso esse processo vai se mostrar no final, né? Então, é muito frequente que a gente precise fazer uma combinação de cirurgias no pós-operatório, uma mastopexia, né? Tirar o excesso de pele, levantar a mama, reformar aquele contorno bonito, voltar a preencher o polo superior, voltar a valorizar o colo e, em algumas vezes, dependendo do grau de atrofia, dependendo da perda glandular que existir, pode até ser necessário que a gente use um implante de silicone ou alguma outra forma para repor esse volume que foi perdido, né? Então a mama realmente é uma cirurgia muito frequente depois de gestações e principalmente da amamentação. Muito bem. Uma outra região que sofre bastante, né, com a... Só agradecer aqui algumas pessoas, a Poliana, mãos são abençoadas, muito obrigado. A Poliana, Ana Carolina, Toninha, boa noite, pessoal, sejam bem-vindas, como sempre. Bom, então, uma outra região que sofre, obviamente, bastante com a gravidez é o abdômen, né? É exatamente onde a gravidez de fato vai acontecer, onde o neném vai crescer, é a região que sofre maior, né, distensão da pele, maior variação de volume, alterações musculares, alterações de gordura, né? O útero gravídico com o neném vai crescendo durante a gestação até ocupar 2/3 ali quase da cavidade abdominal, os órgãos acabam sendo um pouquinho esmagados, mas a parede abdominal se distende, estica, e sofre as mais diversas alterações que a gente já conhece em relação à gravidez, né? É muito comum que a musculatura, né, os músculos retos do abdômen, que é aquela musculatura lateral ali no meio, mas que faz o contorno aqui lateral, se afaste, cria o que a gente conhece como diástase ou diastase. É muito frequente que isso seja pelo menos parcialmente definitivo, né? Ela volta um pouquinho depois do nascimento, mas é muito raro que volte totalmente, então costuma permanecer um pouco de diastase. A pele tende a sofrer bastante, né? Pelo próprio estiramento, como a gente falou, a pele sempre que ela é estirada, sempre que ela é muito esticada, ela acaba perdendo uma parte da elasticidade original, e na hora que o bebê nasce, quando o útero retorna ao seu volume, quando o volume abdominal volta, se essa pele não for capaz de se retrair completamente, vai acabar ficando um excesso de pele, né? Principalmente na região inferior, abaixo do umbigo, fica aquele excesso de pele de pendurado, né? Aquele avental, como a gente costuma se referir quando esse volume de pele é um pouquinho maior, né? Além disso, é muito frequente que a gente veja hérnias umbilicais, né? Durante a gravidez, a pressão dentro do abdômen fica maior, e a cicatriz umbilical é naturalmente uma região de fragilidade da parede, e muitas vezes acaba se rompendo, acaba formando uma hérnia umbilical, que depois da gravidez também tende a não se fechar espontaneamente e precisar de correção cirúrgica, que a gente pode fazer junto, né, da cirurgia plástica. E, por último também, mas não menos importante, né, o acúmulo de gordura, né? É frequente, é normal ganhar algum peso durante a gestação, é frequente que esse peso ganho acabe sendo um pouquinho maior do que o esperado por diversas razões, características genéticas, comportamentais, alterações hormonais, alterações hormonais e alterações
psicológicas mesmo que a gravidez traz, né? Alterações de comportamento, ansiedade, impaciência, tudo isso acaba contribuindo para um consumo maior de alimentos, né? Uma fome maior, um consumo maior de alimentos calóricos, né? Grávida, na grande maioria das vezes, adora um chocolate, e acaba que muitas vezes esse ganho de gordura é um pouco maior do que o esperado para a gravidez, e essa gordura pode permanecer localizada principalmente na região dos flancos, na lateral, nas costas, e no abdômen inferior também, como o excesso de pele também costuma se localizar mais no andar inferior do abdômen. Então, essas alterações pós-gestação tendem a diminuir de intensidade depois do parto, principalmente o parto normal, que tem algumas vantagens, né, em relação à cesariana nessa capacidade de readaptação do organismo, da parede abdominal à forma anterior, mas essa melhora, na grande maioria das vezes, é parcial, né? Algum grau de diastase tende a permanecer, uma gordura localizada pode continuar existindo, e o excesso de pele, dependendo da quantidade do estiramento, né, de como foi essa gravidez, o tamanho da barriga, né, a velocidade que o neném cresceu e tudo mais, e as características mesmo da pele, a elasticidade, a capacidade de se contraírem, vão determinar o grau de excesso de pele que vai ficar residual, né? Que vai ficar definitivo mesmo depois que as alterações, que o organismo se readaptar após o nascimento e após a amamentação. Então, o abdômen, com todas essas características, né, é uma região também muito frequente da gente operar depois de gravidez e depois de amamentação, né? Essas mudanças incomodam, persistem, tendem a persistir, né, pelo menos em algum grau, e a correção delas realmente é uma lipoabdominoplastia, na grande maioria das vezes. Às vezes pode ser uma ou outra parte do procedimento associado. Algumas pacientes têm mais o acúmulo de gordura, né? Mais a gordura localizada que fica. Outras pacientes têm mais um excesso de pele. Às vezes é a diastase que incomoda mais, ou mesmo a hernia umbilical. E a gente pode corrigir isso de forma independente. Mas acaba que a maior parte das vezes, a maior parte dos pacientes vai precisar, né, de combinar todas essas coisas. E aí a lipoabdominoplastia geralmente é a cirurgia mais procurada, que a gente mais indica nessa situação de pós-gravidez, principalmente depois de várias gravidezes. Bom, essas duas cirurgias, né, as cirurgias da mama, as cirurgias do abdômen, além de lipoaspiração, que pode ser mais localizada no abdômen, junto com a abdominoplastia, ou pode ser em outras regiões do corpo, né? Como eu disse, o lugar de concentração de gordura, o acúmulo de gordura durante a gravidez, vai ter muita relação com as características genéticas. Então, alguns pacientes vão acumular essa gordura na região do abdômen, dos flancos, e outras pacientes vão acumular no dorso, nas costas, nas coxas, né, na região do quadril, no culote, aqui na lateral da coxa, como é popularmente conhecido, né? Então, a lipoaspiração também é uma cirurgia muito frequentemente procurada depois das gravidezes, para melhorar, né, para devolver aquele contorno mais harmônico, mais agradável. Tanto são as cirurgias mais procuradas, que existe até um apelido para essa combinação de mamoplastia com abdominoplastia, né, que é o famoso Mommy Makeover, né, a reforma da mamãe, porque são exatamente regiões que sofrem muito com esse processo de gravidez, com o processo de amamentação, e é muito frequente que as pacientes depois, já tive meus filhos, já estão amamentados, estão criados, né? Na hora de procurar, de fazer essa reforma, digamos assim, como os próprios pacientes dizem, essa combinação é frequente e acabou ganhando esse apelido carinhoso aí
Mummy Makeover, né, a reforma da mamãe. Então, mamoplastia e abdominoplastia juntas são uma cirurgia, uma combinação cirúrgica muito frequente nas mulheres depois de terem gravidez, depois de amamentarem. Uma pergunta muito frequente no consultório também é quando fazer essas cirurgias, né? Não existe um prazo máximo. Não existe um limite, né, de tempo depois da gestação, depois da amamentação, que você seja obrigado a fazer naquele intervalo, obviamente. Mas é bom que a gente espere um tempo mínimo, né? É recomendável esperar um tempo mínimo para que o organismo tenha a oportunidade, para que o organismo tenha o tempo mesmo de voltar, de restabelecer o máximo que ele puder de características pré-gestacionais, né? Como eu mencionei, para que ele tenha tempo de diminuir um pouco a diastase, né? Permitir que a pele se retraia depois do retorno ao volume original, né? Permitir que a mama atinja o seu ponto definitivo, né? Seja de queda, né? Ou de flacidez, ou mesmo de retração adequada, depois da amamentação, depois de já ter secado o leite, depois que as glândulas mamárias tenham voltado ao seu estado de repouso, né? Para que o corpo da mulher já esteja, de fato, no seu ponto definitivo, digamos assim, né? Que gravidez, amamentação e retorno ao basal, né? Ao ponto de referência. Depois que isso acontece, aí a gente pode operar. E quando é que isso acontece? Geralmente 4 a 6 meses, né? Depois do término da amamentação. Não houver amamentação, por alguma razão, esse período vai ser mantido mais de 4 a 6 meses depois do parto. Então é um período que a gente geralmente observa, a gente geralmente respeita para poder conseguir o melhor resultado de forma mais segura, mais tranquila possível, né? E dando ao organismo, dando ao corpo a oportunidade, o tempo que ele precisa para restabelecer o melhor que ele puder, né? Aquelas alterações que aconteceram por causa da gravidez, e aí o resto fica por nossa conta, o resto a gente completa depois que ele já tiver feito o máximo de serviço, o melhor serviço que ele pode fazer. Então, esse período em torno de 4 a 6 meses que a gente costuma aguardar. Bom, muito bem. Então, esses são realmente os procedimentos mais frequentes, né, que estão relacionados a uma gravidez, estão relacionados ao período de gravidez e amamentação. Claro que outras cirurgias vão coincidir também com a mesma época, pela idade, pela evolução de cada paciente, de cada pessoa. Então, é frequente que a gente opere outras regiões do corpo, a pálpebra, por exemplo, né, uma cirurgia estética de outra região, que o paciente, agora que eu já tive meus filhos já estão criados, agora eu tomei coragem para operar o nariz que me incomoda, a orelha que eu sempre quis, né? Mas são cirurgias que não têm uma relação direta, né, com a gravidez. O nariz fica inchado durante a gravidez, mas depois ele desincha, né? Então não são relações tão diretas. Agora a mama, o abdômen e a gordura localizada, a lipoaspiração, são realmente muito relacionados com as alterações da gravidez e são motivadores, né, de que os pacientes procurem o consultório depois do parto, depois de amamentar, para programar mesmo a correção daquilo que está incomodando e que apareceu por causa das alterações físicas e hormonais da gravidez e da amamentação. Muito bem. Acho que é isso por hoje. Foi um prazer, mais uma vez, estar aqui na segunda-feira. E muito obrigado pela presença. Na outra semana a gente volta para falar mais um pouquinho. Obrigado, boa noite.